Deuteronômio, capítulo 5. Chamou Moisés a todo Israel e disse: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos, que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horeb. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte, no meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de descanso para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum que seja teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de descanso. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Pai, nós te somos imensamente gratos por essa hora. Hora em que o Senhor mesmo nos traz a tua presença, para te adorarmos, para te exaltarmos. Mas hora em que o Senhor também nos convida a ouvirmos a tua voz. Pedimos a Deus que o teu Espírito nos comunique a palavra que foi lida nesta noite. Que essa palavra traga conserto no nosso coração, conserto na aliança que temos com o Senhor. E que assim seja, Deus, para o louvor do teu nome, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém, Senhor. Podem sentar. Depois de algum tempo ausente, dos irmãos, está parecendo que o visitante agora sou eu. Depois de uma série de jesuicidências, eu tive que ficar longe dos irmãos e hoje estou retomando nossas atividades efetivamente. E nós paramos as nossas meditações nesse texto, examinando um problema bem sério da nossa vida.
Temos examinado desde o dia 31 de dezembro desse ano, do ano passado. É que esse ano já vai virar o próximo desafio espiritual. Tínhamos que aprender a amar Deus. Temos que aprender a amar Deus. Isso não é natural do nosso coração. Nós somos muito egoístas. Nós somos muito mesquinhos. Nós somos muito centrados em nós mesmos. Nós não amamos a Deus. Somente a graça de Cristo é capaz de me fazer olhar para o Senhor e me voltar para Ele e me reconciliar com Deus. Somente a graça de Cristo. Temos examinado então esses mandamentos porque são eles que nos dizem como Deus se vê amado pelo seu povo. Temos dito que Deus não é um Deus sentimentalista ou sentimentaloide que acha que Ele é amado porque você vem na igreja, ergue a mão, joga umas lágrimas de crocodilo e Deus diz: olha como Ele me ama. Não, Deus não se vê amado nesse tipo de coisa. Deus se vê amado em atitudes concretas, em que renunciamos de nós mesmos para vivermos para Ele. Então esses mandamentos têm nos instruído sobre isso. Chegamos então no versículo 16, onde começa a segunda tábua dos mandamentos. A primeira tábua é Deus demonstrando como Ele se vê amado de uma forma direta no nosso relacionamento com Ele. E a segunda tábua, a partir do versículo 16, é Deus nos mostrando como Ele se vê amado na maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Daí a base do mandamento de Jesus: amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. O que significa amar ao meu semelhante de tal forma que Deus se veja amado na minha atitude? A primeira coisa que nós temos visto é quando esse mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. Nós entendemos no primeiro sermão que honrar pai e mãe não é um mandamento que diz respeito somente a papai e mamãe. É um mandamento que diz respeito a todos aqueles que Deus instituiu de autoridade sobre nossa vida para nos conduzir no caminho de Deus e na vontade de Deus. Porque a expressão avot e a expressão emot, pais e mães, em hebraico, se referia-se não somente a papai e mamãe, mas a todos aqueles que Deus instituiu de autoridade. Por isso, patriarcas são chamados de pais, por isso os reis de Israel são chamados de pais, por isso os juízes de Israel são chamados de pais, porque foram eles constituídos pelo Senhor para nos instruir no caminho de Deus. Olhamos então no segundo sermão que honrar pais e mães, ou as autoridades que Deus instituiu, não significa obedecer plenamente. A honra não se confunde com a obediência cega. A obediência é exigida quando somos instruídos na verdade de Deus. A obediência é exigida quando somos instruídos a fazer o que Deus quer, todavia mesmo discordando, todavia mesmo não concordando com a instrução que não procede de Deus, eu devo a honra. E aí nós dissemos, e eu pelo menos tentei ilustrar isso para vocês, do meu dilema com a nossa presidente. Não tenho nenhuma dúvida de que nossa presidente, Dilma Rousseff, é uma agente de Satanás para castigo dessa nação. Não tenho nenhuma dúvida de que o partido que ela representa é instrumento de Deus para juízo desse país. E a despeito de serem promotores do mal e do pecado na sociedade, eu devo honra a eles. Honra não se confunde com obediência. Examinamos então uma terceira questão antes de chegarmos a essa noite, que a ideia da honra indica não apenas o respeito, mas o cuidado para com aqueles que zelam pelas nossas vidas.
E na verdade o sermão deveria ter terminado naquela noite. Mas eu penso que nós precisamos amadurecer aquele ponto. E eu acabei esquecendo de tratar naquela mesma noite o desfecho do mandamento. E o que me obrigou então a preparar o quarto sermão sobre o problema da honra. Eu deveria ter encerrado naquela noite dizendo a vocês: para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Se você olhar comigo Efésios, pega a sua Bíblia. Texto do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. O apóstolo Paulo faz uma observação muito interessante. Efésios capítulo 6, versículo 1. Paulo diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E aí ele cita o mandamento que estamos meditando, que diz: honra a teu pai e a tua mãe. E então ele faz uma observação, que é o primeiro mandamento com promessa. Você entendeu isso agora? Quando Deus diz a nós: não terás outros deuses, não tem promessa nenhuma. O pessoal esqueceu disso. Eles vão na igreja para dizer: ó Senhor, tu és o meu Deus, e então me cura. Ó Senhor, tu és o meu Deus, então me dá o emprego que eu estou querendo. Ó Senhor, tu és o meu Deus, realiza os meus sonhos. Não tem promessa, irmão. Deus não diz para você: não terás outros deuses, e eu te abençoarei, e eu vou te fazer próspero, e eu vou cuidar da sua vida. Não, Deus não diz nada disso. Não existe promessa. Ele apenas exige a obediência. Quando ele diz: não farás imagem de escultura, ele não diz para você que ele vai te dar alguma coisa se você obedecer isso. Quando ele diz: não tome meu nome em vão, não tem nenhuma promessa para você de que ele vai te abençoar. Quando ele diz: guarda o dia de descanso, o sétimo dia do teu trabalho, também não tem nenhuma promessa. Mas quando ele diz: honra teu pai e tua mãe, aqueles que lhe deram a tua vida, aqueles que foram constituídos por Deus para cuidar da tua vida, honra, ele então acrescenta uma promessa. E essa promessa, ela tem um pequeno probleminha no nosso texto. Volte lá a Deuteronômio. Porque a expressão hebraica que diz: para que se prolongue os teus dias, só tem isso em hebraico. A expressão para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá é um acréscimo do tradutor. A expressão hebraica exatamente diz: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias na terra que vais habitar. É somente isso. O tradutor enfiou uma ideia aqui que não existe no texto hebraico. E por que eu estou dizendo isso a você? Porque há algumas questões para nós pensarmos. Primeiro, biblicamente nós sabemos que nenhum de nós vai morrer antes do tempo que Deus determinou. Quando você nasceu, os seus dias já estavam contados. Eu quero que você observe rapidamente, pegue a sua Bíblia, Salmo 139. Salmo 139. Versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe.
E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quando você nasceu, os seus dias já estavam contados. Você não vai viver nem mais, nem menos do que Deus já determinou para a sua vida. Para que isso não fique apenas como um juízo nosso, leiamos também o que disse Jesus em Mateus capítulo 6. Olha a sua Bíblia de novo. Tratando no Sermão do Monte sobre o problema da ansiedade, Jesus olha para os seus discípulos, versículo 25, e diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Agora observe, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, arredondando 50 centímetros, ao curso da sua vida? Quem pode acrescentar apenas um passo de 50 centímetros a mais na sua vida? Você não pode. O seu tempo está contado. Você não vai morrer nem antes nem depois. Não vai ter uma sobrazinha de tempo. Não importa o que você faça, não importa quão fiel você seja. Biblicamente, nós vamos morrer no dia que está determinado para morrermos. E então algumas pessoas tomam um mandamento: honra teu pai e tua mãe, e sempre me questionam: pastor, e como fica esse mandamento? Ele não estaria nos ensinando que é possível prolongar os dias da nossa vida? Essa interpretação só é possível por causa dessa maluquice dos tradutores da nossa Bíblia. Pegue qualquer outra tradução e você vai ver que não existe essa fraseologia que eles colocaram. O que o texto nos diz claramente é que o Senhor prolongará os nossos dias na terra que Ele nos deu para possuir. E isso não é a mesma coisa que prolongar o nosso tempo de vida sobre a história. Então essa é a primeira questão que nós temos que entender. Esse mandamento traz uma promessa, sim, mas não é de que eu vou viver mais do que aquilo que Deus já determinou. A segunda observação, então, é do que trata exatamente esse mandamento, na promessa que Ele nos faz. Israel estava caminhando para uma terra prometida. Eles poderiam viver bem naquela terra, ou eles poderiam ser expulsos daquela terra. Eles poderiam morrer naquela terra desfrutando das bênçãos que o Senhor Deus disse que daria a Israel, ou eles poderiam ser expulsos daquela terra, ou mesmo serem executados naquela terra e não desfrutarem do que o Senhor prometeu. E sobre quem recaía a autoridade para que o homem permanecesse na terra que o Senhor Deus deu para que ele habitasse? Sobre os pais. Eram os pais que traziam seus filhos para os juízes da cidade, a fim de lhes expulsar da terra, ou para lhes executar a morte em caso de rebeldia contra o Senhor. Você está começando a entender do que esse texto está falando? Há uma promessa de Deus, quando honramos pai e mãe, de que a terra que o Senhor nos permitiu viver será abençoada, e nela nós viveremos em paz, se honrarmos pai.
Deixa eu tentar te explicar isso, porque talvez ainda não esteja claro para você. Muitos já ouviram essa história, mas há muitas pessoas hoje aqui que ainda não ouviram essa história. Em 2010, nós estivemos na Semana de Atualização Teológica da nossa igreja em Recife. E lá nós conhecemos um homem judeu chamado Jimmy House. Jimmy House é um dos pastores da nossa igreja nos Estados Unidos. Um homem muito rico, um homem muito próspero. Ele é um dos grandes empresários da construção civil norte-americana. E um homem muito temente a Deus. E um homem que leva muito a sério a palavra de Deus. Tão a sério que ele teve 11 filhos. Ele levou a sério crescer e multiplicar. Eu tenho um amigo que diz que se você não tiver 4 filhos, você está em desobediência à palavra de Deus. É óbvio que ele fala isso brincando, mas ele tem uma lógica para dizer isso. Ele disse que Deus fez Adão e Eva. Fazer mais 2 é apenas repetir o que Deus fez, não é multiplicar. Então multiplicar tem que ser 4. Entende? Isso é uma brincadeira, isso não é sério. Mas o Jimmy House levou a sério isso de multiplicar. E foram 11 filhos. A esposa dele, inclusive, está no Guinness Book. Christine House. A mulher que mais fez cesárea no mundo. 9. Está lá no Guinness. Nós conhecemos Christine. E para as mulheres não ficarem assim, nossa, deve estar acabada, hein? Não, ela estava inteiraça. E é que o dinheiro não faz, hein? Mas de 9 cesáreas haja cirurgia. Mas tudo bem. E Jimmy contou uma história pra gente muito interessante sobre essa questão de honrar pai e mãe. À medida que os filhos foram crescendo, uma das suas filhas começou a apresentar problemas sérios com Deus. Ela começou a se rebelar contra a educação das Escrituras. Ela começou a sair e já não mais respeitar a autoridade deles. E então eles começaram a adverti-la. Eles começaram a chamar a atenção dela. Depois de um tempo eles viram que a influência dela era negativa sobre as pré-adolescentes da casa. E então ele sentou com Christine e decidiu aplicar esse ensinamento bíblico para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A terra dela era a casa dela. A terra dela era a família dela. Estava na hora dela ser desterrada. Eles a chamaram e disseram que não compactuariam mais com o seu comportamento pecaminoso. E mandaram ela preparar a mala e disseram, a partir de hoje, você não mora mais nessa casa. Ele alugou um apartamento pequeno para ela, uma kitnet. Deu um carro para ela e uma mesada durante 6 meses e disse, depois de 6 meses se vira. Ela achou aquilo fantástico. Que bênção! Livre desses pais chatos que reprimem, que nos põem cargas desnecessárias. Que bênção! Livre! Só que a mesada era para ela não passar fome. Não dava para ela ir para as festinhas. E ela foi se afundando no seu pecado. A filha de Jimmy House se prostituiu, chafurdou em drogas,
foi violentada. No momento que ele nos contava isso, ele falava com tanta dor, quando um dia eles receberam a ligação, no dia que ela foi violentada, ela estava no hospital. E eles foram, cumpriram o papel de pai, deram todo o apoio, e cumprido isso, você não pode voltar à sua terra. Você não pode permanecer conosco. Você quer viver no pecado? Viva no pecado. Essa é a sua terra. Os teus dias não se prolongarão conosco na terra que o Senhor te deu. Depois de 6 meses, tendo passado tudo isso, essa menina, Jimmy House, chegou em casa e ela estava na varanda com a mãe. Jimmy House estranhou, mas se aproximou. Deu um abraço nela e ela começou a chorar. E disse: pai, me perdoe. O tempo que aquela menina teve fora, que os pais precisaram tirá-la da terra que o Senhor havia dado. Jimmy House disse para nós: não pense que foi fácil. Nós orávamos todo santo dia, nós chorávamos todo santo dia por essa menina. Mas ela não poderia viver na terra que o Senhor Deus havia nos dado. Os seus dias tinham que ser encurtados nessa terra. Jimmy House disse a nós com muitas lágrimas: nós a perdoamos e nós a amamos. Ele olhou para nós e disse: minha filha hoje é uma mulher honrada, casada com um homem de Deus, e desenvolve toda a obra social da nossa empresa pelo mundo. Mas houve a necessidade de matá-la. Você entendeu o que é prolongar os dias na terra? Deus conferiu aos pais a autoridade para prolongar os nossos dias na terra que o Senhor nos deu, ou para encurtar esse tempo na nossa vida. Onde não há honra na casa, os pais têm a autoridade de Deus para encurtar o tempo. Onde não há honra na igreja, Deus conferiu a autoridade da igreja para que encurte seu tempo no meio do seu povo. É o princípio disciplinar da igreja. Mateus 18. Aquilo que a igreja do Senhor liga na terra é ligado no céu. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, e não é para orar, não é para fazer nada, é apenas para aplicar disciplina. É o que está no contexto de Mateus 18. O Senhor diz: a autoridade minha para que vocês façam isso. Todos aqueles que Deus instituiu como autoridade sobre a nossa vida têm autoridade para encurtar o nosso tempo de vida na terra que o Senhor nos deu para habitar. Por isso nós precisamos aprender a honra. Deixa eu te dar um outro exemplo. Miseravelmente o irmão esqueceu o que ele disse no primeiro DVD. Irmão Lázaro. Eu até apostei que ele tinha se convertido de verdade. Quando eu vi ele criticando os pastores que cobravam caro, conjuntos que cobravam caro, que se cercavam de seguranças para isso e aquilo, eu disse: rapaz, está no caminho certo, parece que está convertido mesmo. Mas agora o irmãozinho está cobrando 40 mil, 50 mil por uma apresentação. E eu, na época que me mostraram o DVD dele, eu ainda disse: rapaz, a questão não é como começa, é como termina. Eu espero que daqui com o tempo o coração dele continue o mesmo. Infelizmente não continuou. Apenas revelou
a pecaminosidade do coração dele e a distância de Deus que existe dentro dele. Mas ele disse uma coisa muito interessante naquele DVD, se você assistiu. Ele contou um testemunho dele, que aquilo não é um testemunho, é um testemunho de vida. E ele disse que um dia, então, muito drogado, os pais chegaram para ele e botaram ele para fora. E aí eu achei fantástica a reflexão que ele fez. Ele disse, talvez vocês estejam pensando, puxa vida, coitado do irmãozinho Lázaro. Como é que os pais fazem isso? E ele disse, coitado nada. Vocês não têm ideia do que o pai ou a mãe sofre quando filhos escolhem caminhos errados. Vocês não têm ideia de como pai e mãe morrem por causa dos caminhos errados de seus filhos. E eles estavam certos em me botar para fora. Foi por isso que eu achei que o cara era crente. Só pessoas que entendem de fato a palavra de Deus, entendem que pais estão certos quando disciplinam duramente e até botam para fora da terra que o Senhor deu. Então eles não poderão viver longos dias naquela terra que é a bênção do Senhor para a sua família. E isso se aplica em todas as esferas onde envolva autoridade. Quando nós não concordamos com a autoridade de alguém, o caminho não é desonrar. O melhor caminho é se retirar, sem provocar a desonra. Deixa eu lhe explicar isso. Aplicando agora ao nosso campo de trabalho. Em 2009, eu trabalhei numa instituição de ensino superior de pós-graduação. Eu tinha uma chefa, a diretora-geral, que era o cão chupando manga. A palavra de Deus me diz que se ela está em posição de liderança, eu devo honrá-la, ainda que eu não concorde. E eu fui tolerando até o final do ano. Chegou no final do ano, o que esse mandamento diz para mim é que se não é possível andar mais, se eu não posso concordar com aquela liderança, eu devo simplesmente chegar e dizer, olha, estou saindo. Mas em vez de fazer isso, eu esperei uma reunião. E a reunião esquentou. E ela quis erguer a voz para mim. E eu, na minha soberba, ergui a voz para ela. Mandei ela para o quinto dos infernos. Mandei ela se lascar. E disse, fique com seu emprego. Às vezes eu conto isso para as pessoas para ver a reação. E eles dizem, caramba, pastor, isso aqui é macho. Eu digo, não. Isso aqui é um pecador. Porque a despeito de não concordar, eu não posso desonrar aqueles que têm posição de liderança sobre a minha vida. E aí o mandamento diz que quando nós honramos, os nossos dias naquela terra serão abençoados. E quando não honramos, os nossos dias são encurtados. O que aconteceu? Bom, houve uma série de coisas que ela fez a partir dali, tentando me prejudicar. Não conseguiu, graças a Deus. Mas atrapalhou um tanto os meus caminhos. E sobrou até para o Pedro, né, Pedro? Porque eles têm a autoridade de Deus para encurtar. Época da ditadura militar, nós podíamos não concordar com a maneira como a coisa estava sendo feita, mas nós não tínhamos o direito de desonrar aos nossos líderes. Porque
Porque a palavra de Deus que diz a nós que é Deus que coloca reis, destitui reis. É a palavra de Deus que diz que todo líder de uma nação é instituído por Deus. Então requer a honra. Quando nós honramos, os nossos dias se prolongam sobre a face da terra. E a desonra encurta o nosso tempo naquela terra. Você está entendendo? O texto não está dizendo nada que Deus vai te dar mais anos de vida. Não se iluda. Ah, eu fui um bom filho, Deus vai me fazer viver uns 80 anos. Não. Eu tenho visto muito bons filhos morrendo com 8 anos, 15 anos. Eu perdi um amigo na minha adolescência. Ele tinha 11 anos, um bom filho, um bom menino na sua fé com Jesus. Um dia ele foi para um local em Macapá, na minha terra, chamado Trapiche. É onde passa o rio Amazonas, dentro da cidade. E a gente costumava ir banhar lá. Tinha uma ponte onde os navios atracavam. E esse menino foi brincar lá na ponte, pular. No que ele pulou, havia uma pedra. As águas do rio Amazonas, elas são bem escuras. E quando ele pulou, ele deu com a cabeça na pedra e morreu. Ser um bom filho não fez o tempo dele aumentar, mas fez com que ele desfrutasse de bons dias na terra que o Senhor Deus deu a ele junto aos seus pais. É por isso que nós dizemos que esse mandamento nos ensina a honrar, e a promessa dele então é vivermos com a qualidade de vida que Deus tem para nós na terra que ele nos deu. Não tem a ver com o tempo que você vai viver, mas com a qualidade, o tipo de qualidade que você vai desfrutar no mundo criado por Deus. Às vezes eu ouço pessoas dizendo: pastor, é que o Senhor não conhece minha mãe, meu pai, meu patrão. Não conhece. Eu não preciso conhecer. A Bíblia me diz que se ele está com liderança sobre você, é porque Deus o colocou para estar com liderança sobre você. E o que cabe a mim é honrá-lo. E ponto final. Pais erram na disciplina dos seus filhos. Pais pecam e são injustos em muitos momentos ao disciplinar seus filhos. Eu não esqueço até hoje um momento muito didático com a minha mãe. Eu tomei um belo de um tapa na cara. Injustamente. Todavia eu entendia que até quando ela errava, Deus me ensinava a ter um coração submisso ao querer dele. Não é porque eu fosse santo, eu já disse a vocês, irmãos. Um moleque que com 11 anos tem como sonho ser líder de gangue não pode ser um santo. Isso era meu sonho, cara, meu projeto de vida. Eu vou ser líder de gangue. Eu não posso ser um santo. Mas no dia daquele tapa foi injusto. Pais erram. São injustos. Porque são humanos. Mas até nos erros e acertos deles, Deus usa tudo isso para instruir o nosso coração. E se eu não entendo isso, em vez de oferecer a honra a despeito do erro, eu vou oferecer a revolta. E a revolta ofende a Deus.
Apenas para a gente pensar por que Deus estabelece isso. O texto diz que o Senhor ordenou que nós honrássemos pai e mãe. Por quê? Porque são pais e mães que refletem para nós a autoridade de Deus sobre o mundo criado. Quando que pais e mães erram na nossa educação? Quando eles refletem apenas eles mesmos, nas suas vontades, nos seus gostos. Quando eles não refletem para nós Deus, eles erram. Mas a despeito disso, quem vai acertar com eles é Deus, não sou eu. Quem tem que aplicar a sua ira contra eles é Deus, não sou eu. A mim continua valendo a honra. A melhor exposição da figura de pai para mim até hoje foi uma reflexão do padre Fábio de Mello. Ele tem um CD chamado Vida. E antes de cantar uma música do Fábio Júnior, aquela pai, você foi meu herói, meu bandido, ele faz a seguinte reflexão. Eu não sou poeta como ele, então não espere que eu seja tão melodioso quanto ele. Mas a reflexão dele é mais ou menos a seguinte. Conta ele que um dia, quando criança, ele estava brincando na varanda da casa dele. E então ele viu Deus se aproximar dele. Ele viu que Deus se aproximava com o rosto cansado, de alguém que tinha trabalhado muito duro aquele dia. Mas ele viu que quando Deus se aproximou dele, Deus o carregou em seu colo. Deus brincou com ele. Deus bagunçou o cabelo dele. Deus o colocou no colo. Puxou uma caneta. Fez um reloginho no braço dele. E o abraçou. E aí de repente o padre para de falar e diz assim: esse homem não era Deus. Esse homem era o meu pai, que no seu jeito finito de ser Deus, revelava-me Deus no seu jeito infinito de ser mãe. É exatamente isso. Eu, Josi, somos colocados na vida de Arthur para revelarmos da imagem de Deus com ele. Ele conhecerá Deus pelo que ele vai conhecer na minha vida e na vida da minha esposa. Você que é pai e mãe, Deus será conhecido na vida do seu filho pela maneira como você revela Deus para ele ou para ela. E é por isso que, a despeito do seu pai errar com você, ser injusto com você, não cabe a você a revolta. A você só cabe a honra. A Deus cabe a ira contra os pais que usurpam a sua imagem para revelar a imagem pecaminosa de si mesmos. Honra teu pai e tua mãe, e a terra que o Senhor tem te dado, você viverá bem nela. Os teus dias serão prósperos nessa terra. Desonre seu pai e sua mãe, ainda que eles estejam errados. Eles têm todo o direito de te matar e te expulsar dessa terra. Você entendeu o que eu quis dizer com matar? Vai que alguns pais aproveitem o momento de raiva e dizem: é hoje. É hoje, o pastor disse que posso. Não há nenhuma promessa de que nós vamos viver mais se honrarmos pai e mãe. Mas há uma promessa de que os nossos dias sobre a terra que o Senhor tem nos dado serão prolongados. Viveremos mais tempo naquela terra abençoada que é o nosso lar, nosso trabalho,
nossa convivência. É essa a promessa de Deus. É uma promessa de qualidade de vida, tempo de qualidade no mundo que Deus nos deu. Quando nós não entendemos isso, irmãos, a gente apenas reproduz o pecado dos nossos pais e nos destruímos. Quando nós não honramos pai e mãe, nós nos tornamos apenas reprodutores dos pecados que eles praticam e que nós tanto odiamos. E as consequências que um dia eles sofreram, nós trazemos para a nossa vida, porque também não soubemos honrar. O Senhor te conceda graça para entender isso, porque só há uma única razão para você honrar teu pai e tua mãe: quando eles falham contigo, quando eles são injustos contigo, quando eles te maltratam, quando eles não ligam para você, quando eles não expressam amor por você. Só há uma única razão para você continuar honrando esses pais: você ama o Senhor. Porque você ama o Senhor, você ama a imagem dele que está nos seus olhos. Você entende? Quando eu amo a Deus, eu aprendo a honrar, a despeito de pessoas que me parecem não ter honra nenhuma. E talvez não tenham mesmo, porque pecadores não têm honra. Mas se Deus conferiu autoridade a eles, então eu amarei ao Senhor, respeitando a honra que o Senhor conferiu a eles. O que eu quero que você pense agora é: você realmente ama o Senhor? Você tem manifestado amor a Deus em honra aos seus pais? Ou você é daquele que quando o pai manda fazer alguma coisa, o seu patrão manda fazer alguma coisa, você se revolta, dá um ciricutico, cheio de justiça própria? Os que amam ao Senhor amam aqueles a quem Ele constituiu com autoridade, ainda que não os obedeçam naquilo que estejam errados. Feche seus olhos. Pense sobre a seriedade disso e pense como está a sua vida diante disso. Pense a última vez que você ergueu a voz contra seu pai ou sua mãe. Pense na última vez que você brigou contra o seu chefe no emprego. Pense na última vez que você mandou a nossa presidente para o quinto dos infernos. Ainda que estejam errados, se eu amo ao Senhor, eu revidarei ao erro deles com a honra e não com a revolta. Se você tem encontrado essas coisas no seu coração, o Senhor te convida nessa noite a fazer o conserto da aliança dele, a fazer o que é certo, a dizer a Deus quanto você o ama, a ponto de renunciar de si mesmo e da sua justiça própria, para simplesmente fazer o que Deus manda que você faça. Senhor, te pedimos perdão. Todas as vezes que nos julgamos bons demais para obedecer aqueles a quem o Senhor constituiu como autoridade sobre a nossa vida. Te pedimos perdão todas as vezes que desonramos aqueles que são instrumentos do Senhor para o nosso crescimento, até mesmo quando erram. Pedimos ao Senhor o teu perdão, porque nós te amamos
E queremos viver debaixo da tua vontade. Queremos viver debaixo do teu querer e da instrução da tua palavra. Sê conosco então nesta hora, Pai, perdoando-nos e curando o nosso coração da justiça própria, para que em tudo o Senhor seja honrado, o teu amor seja conhecido entre nós, para a glória de Jesus, o teu Filho amado. Amém.